Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. No livro, na carta de 2 de Pedro 3, 8. Olha, o microfone da bispa está se desfazendo. Depois vocês arranjam. O meu filho ajeitou, mas não deu jeito. Vamos lá. Se faltar, a gente troca, tá bem? Se falhar. 2 de Pedro 3, versículo 8 diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Diga, eu recebo esta palavra. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senhor amado, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, grata a Ti por tantos benefícios. Grata a Ti, Senhor, por tantas vidas restauradas, protegidas e abençoadas. Eu sou apenas um instrumento, Senhor. Usa-me conforme o Teu querer. Usa minhas cordas vocais, minha mente, meu coração, para que eu possa passar, confessar com os meus lábios que Tu és Deus soberano e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigada, Bispo Kim, Bispo Valmir, todos os bispos, Bispo Zé Carlos, todos os que participaram e participam, todos os irmãos, para que esta tarde aconteça para a glória do Senhor. O mundo inteiro está vivendo, está sendo vítima de um imediatismo frenético. Quem tem celular aqui? Levante a mão. Acho que 100% da igreja tem celular. Só quem não tem celular é o Lucas, o filho da bispa e do bispo, que ainda é muito pequenino. 99%, digamos assim. Você sabe quando nosso celular está com 3% de bateria? E você fica olhando, dizendo, vai acabar. Vai acabar. Você olha toda hora dizendo, vai acabar a bateria. Aí vai para 2%, você diz, vai acabar. Vai acabar. Você fala rapidinho, você passa o SMS, você passa o WhatsApp rápido. É assim, pastora Cleide, vai acabar. Aí quando está 1%, você avisa, olha, está 1%, vai acabar. Aí acabou a bateria. E você precisa plugar o seu telefone para que ele se recarregue. Não é verdade? E o que acontece com o ser humano? A criatura de Deus. Põe o celular lá para carregar, está totalmente zerada a bateria, e toda hora fica olhando para quê? Para ver se já tem 1%. Para ver se já tem 2%. Não é? A gente fica olhando porque a gente quer... Só uma pergunta. Olhar para o celular vai fazer com que acelerar a recarga? Não. Então, por que nós fazemos isso? Por ansiedade. Botou o bichinho para plugar? Deixa ele. Vai trabalhar, vai orar. Já que caiu, graças a Deus está descarregado, não tem ninguém no Insta, no Snap, não tem... Vai orar ao Senhor. Quando você acabar de orar, ele vai estar 100% carregado. A maioria das pessoas, quizás a maioria de nós, não gosta de esperar. Maria Luísa, você gosta de esperar? Não, ninguém gosta. Eu também não gosto. Não vamos dizer assim, é muito chato esperar. Sim, é verdade. Às vezes, depende. A Priscila e a Kemi estão esperando. Tem que esperar. Se vier antes do tempo, não dá certo. Não é verdade? É difícil. Muitas vezes, nós nos frustramos enquanto esperamos. Poxa, mas foi interrompida aquela conversa no meio. Faltava a conclusão, e o telefone, e o carregador. E quando não tem uma tomada compatível? Parece que o mundo vai acabar, não é, gente? Todo mundo assim, ó, correndo. Aqui não dá.
Aqui. Não, aqui é a caixa de som, não dá. Ali. Não, você tem... Não é assim que a gente vive hoje em dia? É assim, sim, que eu também vivo assim. Mas nós não precisamos viver assim. Porque nós acabamos de ler. Versículo anterior, por favor, Rodolfo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus tem o tempo em suas mãos. O que acontece é que a maioria de nós está com pressa. E a nossa ótica, em nossa perspectiva pessoal, nós temos tudo resolvido. Uma causa pessoal. Pense numa causa pessoal que você precise resolver agora. Vamos lá, minha assistente social predileta. Pense numa causa, vamos lá. Qual é aquela causa que você precisa resolver? Pensa nisso, Liane. Você e eu fazemos o quê? Nossas perspectivas. Olha, eu vou fazer isso dessa forma, desta forma, e vai dar tudo certo. E Deus vai agir. Vai ficar tudo resolvido. Eu vou fazer assim, assim, vai ficar tudo resolvido. Aí é só Deus agir dentro dos meus projetos, dentro do meu cronograma, e tudo ficará bem. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. A gente resolve as coisas e depois ora a Deus. Ou então a gente ora a Deus e depois resolve tudo. Mas Deus tem projetos e planos para nós que nem sempre são aqueles cronometrados e organizados por nós mesmos. Aliás, Deus não tem que agir como nós achamos e projetamos. Ou como achamos que deve ser. Deus age na vida dos seus filhos, como Ele acha que deve ser. E no tempo que Ele quer. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Sempre melhor do que o nosso. Alguns crentes em Jesus têm a mania de tentar ajudar a Deus. Nós temos esse hábito. Eu vou ajudar a Deus. Eu vou elaborar os planos. Eu vou dar um jeitinho. Jeitinho esses que não coadunam, às vezes, com o que o Senhor determina em sua palavra, achando que as coisas se ajeitarão. Eu vou fazer desta forma que eu acho que é boa para mim. E depois Deus ajeita as coisas. Deus acerta as coisas. Amados, eu tenho usado uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, talvez há quase 2 anos atrás. A conta sempre chega. Tudo que nós fazemos, nós daremos contas. A conta sempre chega. O nosso apóstolo Miguel Ângelo tem nos ensinado a viver famílias verdadeiras, a viver famílias à luz da Bíblia. Como a nossa filha, a nossa bispana falou. Eu não posso ser aqui no altar ou aqui na igreja uma pessoa e fora daqui eu ser outra pessoa. Isso é reprovado diante de Deus. Eu tenho que ser a mesma pessoa em qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho que usar as mesmas roupas que eu uso na igreja em qualquer lugar. Se no teu armário tem roupa que não serve para a igreja, não serve para você. Sabe? Você está entendendo? Que nós não temos que representar que somos. Os olhos do Senhor estão sobre nós, por onde quer que nós andemos. Nosso apóstolo tem nos ensinado para que todos olhem e vejam, eles são família bendita do Senhor. Nós mulheres, e alguns homens também, temos a mania de organizar a vida dos outros. Eu já tive muito esta mania, eu queria que todo mundo ficasse organizado, mas cada um tem a sua vida. Eu aprendi, às vezes metia os pés pela mão, achando que devia ser assim, porque eu achava melhor para mim, mas não era para outra pessoa. Mas não era doloso, não era doloso, mas eu aprendi que os índios têm os seus filhos na natureza, e eles crescem, ficam adultos. Então eu não preciso ficar exagerando, né? A gente é exagerada, né? É assim. Mas, por que esta mania de querermos organizar tudo
e que tudo dê certo. Porque nós somos humanos e queremos o melhor. Isso é óbvio. Isso não é errado. O erro é exagerar nas coisas. Às vezes, nós esquecemos que, em primeiro lugar, temos que organizar nossa vida pessoal, nossas emoções, para podermos adiante na vida de outras pessoas, da nossa família, com quem trabalha conosco. Mas, bispa, isso às vezes é muito difícil. É verdade que é muito difícil. Você já viu você conviver com quem é bagunçado? Quem aqui convive com gente bagunçada? Ih, Júlia, a mãe da Júlia acabou de dizer assim, ó, já entregou. Quem é bagunçado? Você é bagunçada? Ah, convive com. Você também, né, Maluzinha? Não, ninguém é bagunçado. Todos nós temos algum bagunceiro na família, ou já fomos, né? E fica velho e não muda. O guarda-roupa está sempre bagunçado. E quem sabe, quem está me ouvindo sabe quem eu estou falando. Eu conheço uma pessoa que eu amo muito, que já passou dos 45, e que o armário, quando você abre, cai tudo no pé. Outro dia eu recebi um post dessa pessoa dizendo assim, a ciência explica, os bagunceiros são mais inteligentes. Eu, não, isso é muita apelação. Tem gente que é bagunceiro. E você tem que conviver com eles. Eu tenho 2 adolescentes dentro de casa hoje. Um menino e uma menina. Né? Um rapazinho e uma moça. Quem é bagunceiro? Vamos lá. Vamos acordar. Quem é bagunceiro? Quem acha que a menina é bagunceira, levanta a mão. Quem acha que o menino é bagunceiro, levanta a mão. Vocês erraram. É ao contrário. Então, quem está aqui na frente não viu, né? Todo mundo levantou a mão achando que o menino era bagunceiro. Mas lá em casa, não. O menino é organizadinho. E a Ana Laura? Ai, meu Deus. Sai a tia Janja. Ah, não, sai a tia Laila. A tia Laila do armário. As nossas vidas são diferentes, mas todos nós queremos organizá-las a fim de sermos felizes. Eu quero, nessa tarde, dividir com você o exemplo de uma mulher que era uma mulher de Deus. Uma mulher submissa ao marido, uma mulher casada, submissa ao marido. Você pode ser solteira. Vocês estão com frio? Tem alguém com frio? Não. Você pode ser solteira, você pode ser casada, você pode ser aquela pessoa que já é avó, que vive só para os filhos e para os netos. Esta mulher era uma mulher casada. E ela tentou ajudar a Deus por causa da sua ansiedade. Ela meio que bagunçou uma situação na ansiedade de ver as coisas se tornarem felizes. Porque às vezes nós fazemos isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 16. Gênesis 16, versículo 1 diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Veja bem, Abraão era um homem próspero, Sarai, sua esposa, tinha tudo de bom, tudo do bom e do melhor, tudo que o dinheiro podia dar, mas ela era estéril. Eles tinham um longo casamento, e a Bíblia diz, e os originais dizem, que era um feliz casamento, mas eles não tinham filhos. Só que o Senhor prometeu a Sara que ela seria a mãe das nações. Como, bispa? Gênesis 15, 1 diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Próximo versículo. Então, conduziu-o até fora e disse,
olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Se Abraão era pai das nações, Sara era mãe das nações. Essa promessa foi para aquele casal. Sara, quando Deus fez essa promessa, ela estava com 75 anos. Quem tem aqui 75 anos ou próximo a isso? Simone. 70. Simone, fala a verdade. Quem tem aqui... Quantos anos a Simone tem? Depois eu conto? Pelo WhatsApp? Fala logo, amada. Você não tem 75. Tem aqui uma irmã que fez 71, que acabou de falar comigo agora. 78. Vamos lá. Entrega, gente. Eudalina, todo mundo. Aninha também? Não parece também, não. Vamos embora. Quem tem mais de 70? Sara tinha 75, vovó. Sara tinha 75 anos quando Deus tirou Abraão de Ur, levou para Canaã. Nós já sabemos disso. O seu sobrinho foi para um lugar, ele foi para outro. Deus prometeu um herdeiro a Abraão. E quando Deus prometeu esse herdeiro a Abraão, ele estava pensando em Sara. Que não é a nossa Sara aqui, a nossa pastora. Que essa aqui é do Jorge, essa aqui é do Abraão. Em Gênesis, versículo 11, 30, diz assim, Sarai era estéril, não tinha filhos. Deus prometera um filho a uma mulher estéril. Olha o que acontece quando nós agimos sem esperar em Deus. O tema desta tarde é o que acontece quando não esperamos em Deus. Lembrando, diz que esta mulher era estéril e não tinha filhos, mas Deus prometeu ao marido, pensando nela, e disse que você, está vendo essa constelação? Alguns achavam até que Abraão era matemático ou coisa parecida, não. Ou que ele conhecia de astrologia. O que ele conhecia, e ele sabia que aquelas estrelas eram incontáveis. Era Deus dizendo, olha, Cristo vive que está aqui presente, vocês são descendentes, vocês são justificados, vocês são abençoados com o crente Abraão. Quando ele olhou para o céu, ele viu uma estrelinha que era você e eu. Olha que coisa maravilhosa. Mas a mulher era estéril. Se Abraão seria um pai de grandes nações, e Sara seria mãe de grandes nações, Deus estava dizendo que ele realizaria o quê? Vamos lá juntos. O que Deus ia fazer? Um milagre. E é o que Deus vai fazer na tua vida nesta tarde. Mas se ela, com 75 anos, ouviu isso, e nos originais diz que ela já estava cansada. Cansada. Não queria mais que chamego com o marido vinha, ela fingia que estava dormindo. 75 anos, já não estava mais querendo, porque ela não via no próprio corpo a condição de ser mãe. Ela se cansou, ela estava envelhecida. Ela começou a olhar as circunstâncias. E nós, muitas vezes, só olhamos as circunstâncias que estão à nossa volta. Ela começou a achar que era impossível. Passaram 10 anos. Sarai completou 85 anos. Não vou perguntar aqui quem está perto dos 85, não. Simone vai dizer, né? Não, Terezinha já está com 85, né? Vai fazer em novembro. Vai ganhar um sapato da bispa. Mas tem que lembrar, senão muita coisa pode ser que eu esqueça. Passaram 10 anos. Ou seja, Sara, ou Sarai ainda, ela elaborou um plano aparentemente perfeito. Ela era uma mulher de Deus, era uma mulher boa. Mas estava demorando muito chegar a promessa, ver o marido feliz. Então diz Gênesis
16, onde diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Continue. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. O que Deus falou que ia fazer de Sara, gente? Mãe. Taninha, mãe. É sua filha? Igualzinha. Só que mais fortinha. Igual. Se tivesse uma câmera aqui, ia dizer que é a Xerox reduzida. Que ela é grande e você é pequena. Deus disse que aquela mulher seria mãe. Mas ela estava cansada de esperar. Disse então ela fez um projeto, uma planilha, ela pensou horas, talvez, não sei. Ela falou: olha, Deus, Abraão, chamou o marido e falou: Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio delas. Era um acordo. Aquela serva teria um filho e daria aquele filho, ela seria Agar, seria uma mãe de aluguel. Logo nasceria o filho, ela teria aquele filho e daria para Sara. Sara teria um filho adotivo. Não seria dela, mas seria. Pronto. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Próximo versículo. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ela habitado por 10 anos na terra de Canaã. Próximo. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Pronto. Sara ajudou a Deus. Não é isso que ela achava que estava fazendo? Será que ela ajudou a Deus ou ela atrapalhou a Deus? Quantas vezes nós tentamos ajudar alguém, um ente querido, no trabalho, onde nós convivemos, e nós, ao invés de ajudarmos, nós atrapalhamos. Não é intencionalmente, não é dolosamente. Você sabe qual é a diferença de doloso? Doloso é quando a pessoa faz uma coisa má, sabendo que é má. Aquela coisa não é boa, então tem dolo. A pessoa faz sabendo que está fazendo errado. Culposo, quando a pessoa faz, mas ela não tem culpa, ela não sabe que aquilo é errado, digamos assim. Aqui ela não teve a intenção, exatamente. Ela não teve a intenção de causar digamos assim, uma bagunça. Mas por causa da ansiedade dela, ela pegou uma escrava e disse: olha, Abraão, como Deus não está me dando filho, tenho um filho aqui com esta escrava. E diz a palavra que depois que esta escrava Agar ficou grávida, ela fazia o que com Sara? Desprezava. Eu fui ver nos originais por que ela desprezava. Porque ela começou a achar que ela era tão importante que ela estava gerando um filho do seu senhor. E Sara era estéril. Ela começou a viver um conflito. O que será que passou pela cabeça de Sara? Ela não vai me dar esse filho. Diz lá os originais que é como se Agar tivesse ficado altiva, se sentindo melhor do que a própria Sara. Amados, muitas vezes nós somos lentos em aprender com experiências passadas. Porque Sara e Abraão já tinham passado por algumas experiências. Sara falou que ela era irmã de Abraão, para os egípcios não perseguirem. Mentiu, quase que eles foram dizimados. O rei teve paciência, mandou eles embora. Ela não aprendeu que não é assim, que não é mentindo, que não é omitindo, mas que é esperando. Na realidade, Sara queria realizar a promessa de Deus. Ela queria ver o seu marido realizado e feliz. E de quem seria o mérito quando esta criança nascesse e Abraão estivesse feliz? De quem seria esse mérito? Respondam-me. Dela? Da Sara? Porque foi Sara que inventou a história. Agar foi só a barriga de aluguel. Deu ruim.
Ou seja, como Deus está demorando, eu vou dar um jeito na situação. Depois Deus resolve para mim. Não é assim que a gente faz às vezes. É assim que a gente faz. Sara talvez dissesse dentro dela, eu tive uma boa solução. Eu pensei numa coisa lógica. Eu tive a solução mais rápida, mais eficaz do que Deus. Eu vou dar a minha serva, ele vai ter um filho e ponto. Em Gênesis 16, 15 e 16 diz assim, Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Ismael significa Deus ouve. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. O plano de Sara, amados, não fazia parte do plano de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Os planos que você tem na sua vida fazem parte dos planos de Deus? Ih, bispa. Pay attention. Atenção. Os seus planos fazem parte dos planos de Deus? Glória a Deus por isso. As irmãs que disseram sim. E aqueles que não sabem, hoje saberão o que fazer. Quantas vezes nós tentamos ajudar a Deus fazendo os nossos próprios planos? Amados, Deus cumpre as suas promessas. Como lhe convém, na hora que lhe convém. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Logo, o plano de Sara, por mais interessante que fosse, não podia ser bem sucedido, porque não eram os planos de Deus, o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Aquele plano perfeito de Sara começou a desmoronar. Quando a própria escrava começou a se sentir mais importante do que ela. Não é assim? Quantas vezes você ajuda uma pessoa e aquela pessoa se volta contra você? Às vezes você ajuda a pessoa financeiramente e a pessoa começa a falar, mas só isso? Podia me dar mais? E Deus fala. Quantas vezes você estende a destra de amor e a pessoa diz, amor, eu não quero. Eu quero o que você tem. O plano perfeito de Sara começou a desmoronar. Em Gênesis 16, 4 diz assim, diz que ele a possuiu, o próximo versículo 5, por favor. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti, volte por favor, para eu poder, isso. Ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido por sua senhora, foi sua senhora por ela desprezada. Sara se sentiu ofendida. E aí começou o plano a dar errado. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Veja bem, ela fez um plano, colocou o marido no meio, deu errado e a culpa agora é do Abraão. Todo mundo já viu isso, né? Quantas vezes você faz as coisas erradas e dão erradas porque não era Deus nada. E alguém tem que ser culpado por isso, que não vou ser eu, né? Sara falou para Abraão, olha, ela está me desprezando, julga isso entre mim e ti. O Senhor vai julgar isso entre mim e ti. No próximo versículo, diz Abraão, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Sara chama a mulher, barriga de aluguel, ela engravida do marido, começa a desprezá-la, depois ela chega e joga na cara do marido, você agora tem que resolver isso. Foi eu que fiz errado, fui eu que me meti nos planos de Deus, mas você agora tem que resolver isso.
E aí ele vira e fala, olha, você que tem que resolver, porque foi você que criou o problema. Quantas pessoas nós conhecemos que fogem de resolver os problemas criados por elas mesmas? Não é verdade? Que não sejamos nós a criar esses problemas, amados. Ninguém assume, amada. Poucos são os que assumem. O dia que assumirem, o evangelho, a vida será muito melhor. Não vou nem entrar no mérito político do Brasil. Se você for perguntar para aqueles que desviaram milhões de reais, eles vão dizer, a culpa é de fulano. A culpa é de Betano. A culpa é da dona Marisa que já morreu. Não pode se defender, não é verdade? Falhou, amado. Ruiu o plano de Sara. Ela culpou Abraão. Em geral é o que acontece, como nós falamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, diz a palavra que Ele se compadeceu deste filho, porque não era culpa dele. Aquele filho não era culpado. Diz a palavra que Ismael, ele era hostil com os homens, eram as características de Ismael, do filho que a Sara tentou dar no lugar de Deus. Diz que esse filho era hostil com os homens, tinha intermináveis conflitos e guerra contra seus irmãos. Um filho que aquela mulher pensou que era a solução que Deus havia prometido. Deus, pela sua misericórdia, vem a Abraão, em Gênesis 17, 1 e 2, e diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus vem para Abraão e diz para ele assim, eu não desisti do que eu lhe prometi lá atrás. Deus renova a sua aliança. Em Gênesis 15, 5, o Senhor tinha dito, nós estamos em 17, em 15, diz assim, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Deus tinha lá no versículo 15 prometido esse filho a Abraão. Depois vem Deus no versículo 17, 1 e 2 e diz, olha, eu vou fazer, 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu, o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus está falando para Abraão, não é Ismael. Em Gênesis 17, 19... diz assim a palavra do Senhor. Deus lhe respondeu, de fato, Sara tua... desculpa, vamos lá. Antes eu tenho que comentar. Deus chegou e falou para Abraão, Abraão, eu estou renovando com você a minha aliança. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Não vai ser Sara com a sua estratégia feminina. Gente, a mulher tem um poder de persuasão na vida de um homem muito grande para levantá-lo ou para derribá-lo. Que as nossas mãos, nosso coração e a nossa mente seja sempre para edificar os nossos lares, nossos maridos e nossos filhos. E as nossas próprias vidas. O Senhor diz a Abraão, eu estou fazendo com você uma aliança. Em Gênesis 17, 19, diz assim, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Próximo versículo. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Diz, nesta hora, você vê que Deus negou tudo que Sara fez. Não estava certo. Gente, amados, senhores, senhoras, ovelhas benditas, Deus não age em cima do erro. 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 Deus não age em cima do erro
desista. Se é errado, Deus não vai dar benção. Conserta. Não sei como, pede a Ele que Ele vai acertar. Não são as estratégias humanas que resolverão a sua vida. Quem vai resolver a sua vida é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. É luz, é lâmpada, é pão, é alimento, é vida, é cura, prosperidade. Sem meias palavras, sem mais ou menos. No capítulo 18, depois você lê em sua casa, todo o capítulo 18 diz o seguinte, que Abraão estava na porta da tenda e que vieram 3 homens, apareceram 3 homens diante dele. E um deles era o Senhor. Foi o Senhor que falou com Abraão. Diz que ele os alimentou com vinho, com pão, com coalhada, mandou matar um novilho. Em Gênesis 18, 9, nós vemos então, lhe perguntaram. Aqueles 3 homens, um deles era o Senhor. Diz a palavra de Deus. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Amados, quando Deus começa uma obra na tua vida, espera que toda a tua família será alcançada. Toda a tua família será alcançada. Deus, quando viu aquele homem, ele perguntou, onde é que está a tua mulher? Está lá dentro. Está lá dentro na tenda. O próximo versículo diz, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Gente, Abraão estava lá fora conversando com os 3 homens, conversando com o Senhor. E ele perguntou, por que a tua esposa está rindo? Será que ela já não aprendeu com os erros dela? Que eu sou Deus? Se eu estou falando que é contigo e com ela, é contigo e com ela. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz? Ela estava com 89 anos. Sendo velha, próximo versículo. Acaso para o Senhor é a coisa demasiadamente difícil? Você acha que isto que você está passando é demasiadamente difícil? Pode até ser demasiadamente difícil, mas Deus pode agir e surpreender. Aliás, Deus vai te surpreender. Ele vai agir e não serão estratégias humanas, não. O que Ele espera de você é oração, é confiança e é entrega total a Ele. O próximo versículo diz a palavra do Senhor. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. Deus, naquela época, ele estava conversando do lado de fora, Sara preparou o pão, mas Abraão pediu que ela preparasse pão para aqueles enviados de Deus, o Senhor e seus anjos, quem sabe? E ela fez, porque Sara era uma mulher obediente. Talvez ansiosa, né? Talvez poderosa para resolver tudo. Mas ela era uma mulher obediente ao seu marido. E nós temos que ser obedientes aos nossos maridos, mesmo que tenhamos um pensamento diferente deles. Às vezes eles querem A, a gente quer B. Dá a B, gente. Tem sabedoria. Resgata a sua vida. Seus filhos, as mais velhas, orientam quando vê as crianças brigando, os filhos brigando. Não puxa saco, a sardinha para o seu filho ou para a sua filha. Conversa e dê valor a quem estiver certo, que nem sempre é do seu sangue. Aprendi isso com a dona Didi, a senhora Edilza Costa Torres, minha mãe. Diz a palavra que passados 12 meses, em Gênesis 21 e 2, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara.
Amados, passaram 15 anos desde a primeira promessa. Ela estava com 75. Com 85, ela providenciou o filho não chegou. Com 100 anos, ela foi mãe. Deus cumpriu a sua promessa. 1 ano parece 1000, 1000 parece 1 para Deus. O que você quer dizer com isso, bispa? Não importa o tempo que demore, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. O assunto é forte. Deus cumpriu a promessa sem a ajuda das mãos humanas equivocadas. E como eu disse no início, a conta sempre chega. Porque Ismael devia estar com 14 anos, mais ou menos, nessa época. E diz que em Gênesis 21, 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, 10, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. São as consequências. Sara, ela não pensou nas consequências. As consequências vêm, a conta chega. E o que faz? Foge à luta? Não, enfrenta com Deus. Disse que Ismael, e vocês lembram das características, né? Que os originais falam que Ismael, ele era briguento, ele criava contendas com os irmãos, e lá no original diz que ele ficava rindo de Isaque. Isaque era muito pequenininho, ficava no tate-bitate, ele ria do irmão. E ele começou a irritar. A presença de Agar e Ismael começou a desestruturar aquela família. Quantas vezes você traz para dentro da tua casa, coisas que desestruturam a sua família? Mas não é por mal, eu acredito que não. Mas te desestruturam. A pastora amada está dizendo, eu já levei. Seja o que for, dentro da mente, do coração, relações afetivas, sentimentais, de trabalho. Em detrimento de Sara ter sido esposa, submissa e obediente. E olha que nós vemos ela sendo usada por apóstolo Paulo como exemplo. Em 1 de Pedro 3, 5 e 6 diz assim a palavra: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Amados, esperava em Deus. Como fazia, próximo versículo, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbações alguma. Tudo o que Sara fez foi louvável. Só que quando ela quis se meter no lugar de Deus, deu para trás. Nós não estamos aqui para, não é possível. Você está falando de coisas, mas não é bem assim. É porque você sabe da minha... Eu não sei da vida de vocês, amados. Quem sabe é Jesus. Eu estou aqui como a oração que eu fiz como um instrumento de Deus. A palavra é dele. Eu não estou pregando nada aqui, Rosana 1:1. Eu estou falando de uma mulher que era obediente a Deus, que era uma mulher trabalhadora, mas que em dado momento esqueceu que quem cumpre a promessa, quem é fiel, é o Senhor. E nós não podemos esquecer disso. Não podemos agir como deusas dentro das nossas casas, nem nos nossos lares, nem dos nossos filhos e maridos. Nós somos servas. E se demora, aguarda em Deus. Espere em Deus, a minha alma, porque ainda o louvará. Paulo disse em Gálatas 4, depois você vai ler,
de 21 a 31, porque hoje nós estamos muito adiantados da hora, que hoje foi um dia de festa. Depois você vai ler que a analogia que Paulo dá a Isaac e a Ismael é a lei e a graça. A lei fazia tudo pelas mãos, né? É sacrifício, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar, eu tenho que vigiliar, eu tenho que participar das fogueiras santas e não santas, eu tenho que dar tudo. Isto é Ismael, é lei. E vem Isaac, que é a promessa limpa, que é a graça, que diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sem estratégias humanas. Nós precisamos lembrar. Faltam 5 minutos para eu terminar a pregação. Que o inteligente, a pessoa inteligente, aprende com os seus erros. Mas que a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, como você é inteligente e sábio, se você errou, aprenda com o seu erro e não erre mais. E se você é sábio, pegue as promessas que Deus tem feito na sua vida. Toma posse delas. Porque Ele irá te honrar. Eu creio nisso. Nós temos algo que o mundo não tem. A esperança que vence o mundo. Que é Jesus Cristo. Então, quando as coisas aparentemente ou realmente não estiverem no caminho certo, o que você faz? Você oferece a escrava ou você espera em Deus? Espera em Deus, amados. Pode parecer que demora. No caso desse casal, demorou 15 anos. Diz a palavra de Deus que Sara viveu até os 127 anos. Ela, durante 37 anos, foi mãe de Isaac. Bastante tempo, né? Para quem pensou que era estéril. Para quem pensou, não, para quem era estéril. Não fique com a escrava. Não ponha obstáculos no seu caminho. Fique com a promessa de Deus. Deus prometeu que vai restaurar a sua vida, seu casamento, seu salário, o quê? Que vai livrar seus filhos da droga, da opção sexual inválida, que vai tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai cumprir. E o que você vai fazer enquanto isso? Você não vai rir. Não ria, mas é muito difícil. Não se ria dentro da tenda, não se esconda de Deus. Rasga o teu coração para Deus e diz: Senhor, eu não consigo ver. Deus vai lhe mostrar. O tempo dele é maravilhoso. E para terminar, diz a palavra do Senhor. Atos 17, 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse dia, esse Deus, Ele já nos justificou. Este varão é Jesus Cristo. Deus não leva mais em conta as atitudes de Sara. Deus não leva mais atitudes que tenhamos tido equivocadas. Mas eu queria tanto, eu pensei que estivesse fazendo da forma certa. Mas eu queria só ajudar no plano de Deus. Deus não quer que você o ajude. Deus quer que você confie nele. Confia, porque pode tardar. Mas como diz, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ele não falha. Bispa Rosa, Deus não falha. No domingo, nós ouvimos o testemunho do nosso irmão Marcelo. Quantos estavam aqui domingo pela manhã e viram? Da nossa pastora Márcia e do nosso pastor Marcelo. Ele tinha um problema hepático seríssimo, gravíssimo. E ele teve uma infecção. E foi internado. Ele teve um choque séptico. Parecia que era o fim. Ele foi internado.
E a partir dessa internação, ele foi direto para um transplante de fígado. Aquilo que parece demorado, aquilo que às vezes parece que veio para acabar, Deus pode transformar numa bênção para a tua vida. Receba isto. Ele estava aqui corado, forte, saudável. Há meses atrás ele estava depauperado, esquálido, cadavérico, caquético. Mas aquele que fez a promessa é fiel. Ele pode. Deus pode. Ele não demora. O tempo dele, 1000 anos podem ser um dia. E um dia podem ser 1000 anos. Foi assim que nós começamos. Deus não se equivoca, Patrícia. E quando ele age, ninguém pode impedir. Agora você vai ficar de pé junto comigo. E nós vamos orar ao Senhor. Todos nós. A Bíblia diz que todos nós com os olhos desvendados. Amados, o véu foi rasgado de alto a baixo. Talvez você tenha dito ou diga para mim, mas bispo, as coisas na minha vida não foram como deveriam ser, porque eu me meti a fazer como Sara. Eu tinha boa vontade, eu queria que as coisas ficassem certo, eu queria ver meu marido feliz, eu queria ver a casa feliz, mas eu fiz errado. Não importa, porque a Bíblia diz que foram águas passadas como de Jó. Deus perdoa o pecado da ignorância. Sara é lembrada hoje não por aquilo que ela fez errado. Ela é lembrada como uma mulher submissa que era o seu marido. Como uma mulher boa que era. E é assim que Deus olha para você. Deus nunca te acusa. Quem te acusa é o acusador. É o Satanás. Às vezes ele manda dados na sua mente para que você se sinta aquilo que você não é. Humilhada, desmerecida, você não é favorecida, aquela pessoa é melhor que você. Não. Você é propriedade exclusiva de Deus. Como diz o nosso apóstolo, você é mais do que a fina flor do abacateiro, você é mais fina e preciosa do que pedras preciosas. Rocas, em espanhol. Não, você é mais preciosa do que você pensa, mulher de Deus, homem de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Mas eu tentei ajudar, deu errado, os negócios deu errado, a casa deu. Agora deixa Deus agir da forma que Ele quer. Porque Ele vai dar para você aquilo que aparentemente estava interrompido na sua vida. Você acredita nisso? Você recebe isso? Então levante suas mãos para os céus agora. E vamos orar ao Senhor. Sempre, sempre. A nossa querida pastora Lídia está dizendo, principalmente buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E eu quero abrir aqui um parênteses, que diz a palavra que Abraão foi sempre fiel a Deus. A esposa se equivocou, mas ele foi sempre fiel. Talvez alguém na sua família esteja equivocado, esteja desviado, perdido, mas você vai se manter fiel por causa da sua vida, por crédito que você tem diante de Deus. Davi falou, eu sou velho, já fui moço e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ninguém da sua família vai viver na mendicância, porque você é fiel. O justo desamparado, você vai ser justo. Porque Deus não desampara. Deus não anda atrelado no meio da mentira, da magia, não do jeitinho brasileiro, americano, europeu, asiático, não. Deus anda em linha com aquilo que Ele diz na sua palavra. É esta palavra que ilumina os nossos caminhos para que nós não tropecemos em coisa alguma, Milena. Doris, essa palavra que nos direciona dizendo, é este o caminho. Recua, avança. Não é hora de você fazer isto. É hora de você esperar em Deus.
Minha bispa Marta, nós estamos aqui para aprender o melhor de Deus e obedecê-lo. E a palavra do Senhor diz: se hoje tu ouvires a voz do Espírito Santo, e você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça, não se entregue à escrava, aquilo que Deus tem para você, que veio como honra para aquele pai, para aquela mãe. E hoje nós estamos aqui porque nós somos fruto dessa profecia. Graças a Deus. Senhor, eis-nos aqui com as nossas mãos elevadas, Pai. Nos mantemos fiéis a Ti, Senhor. Jesus, nós acreditamos em Ti, Senhor. Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que existem famílias aqui nos ouvindo, Senhor, pela internet, que estão passando por momentos difíceis, Pai. Com filhos que estão tendo que ser vigiados 24 horas para não se suicidar. Senhor, parentes que estão vivendo uma vida dissoluta, de traição, Senhor. Pessoas que estão sendo enganadas pelo Satanás. Senhor, eu não sei o que se passa na vida e na necessidade de cada um, mas Tu sabes, Pai, e Tu estás ouvindo esta voz. A Tua palavra diz: clama a mim que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós cremos em Ti, Jesus. Vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor, consertando os caminhos, Senhor. Aquele caminho tortuoso, Senhor, vem limpando, vem livrando, Senhor, vem colocando dentro de cada um de nós, Senhor, aquele bálsamo, aquele sustento, aquele descanso que só pode vir de Ti, Senhor. Nós não queremos criar artifícios, Senhor, para que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade é soberana em nossa vida, Senhor. Tu és fiel, Pai. Nós Te louvamos por esta tarde abençoada. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada coisa que aconteceu aqui, porque tudo é para a honra, louvor e glória do Teu nome, Jesus. Nós Te glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Realiza agora, Senhor. Entrega agora, Senhor, os Isaques, aquelas mães, aqueles pais, aquela pessoa que estava se sentindo estéril, impossível de reproduzir alguma coisa, uma nova família, um novo emprego, uma felicidade, a saúde, seja o que for, Senhor. Derrama agora as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, Pai. Derrama agora as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, Senhor. Faz obra tal que todos vejam que foi a Tua mão. A justiça, Senhor, nós esperamos de Ti, Senhor. Porque nós sabemos que Tu sondas os corações, Tu sondas o mais íntimo dos corações. Mesmo que alguns estejam se rindo dentro, achando impossível, Tu olhas esse sorriso. E este sorriso não é empecilho para que Tu realizes a Tua promessa, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Porque nós sabemos que Te louvaremos. Aleluia, Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O nosso Deus, mesmo que o nosso Deus é todo poderoso. Ele era com Abraão. Ele é nas nossas vidas. E Ele há de vir com as bênçãos. Ele é maravilhoso. Nós vamos terminar cantando esse louvor. E você vai sair daqui. Eu vou pedir a nossa bispa que venha dar a bênção final. Depois ainda vamos ter o nosso sorteio. Por favor, minha bispa, sorteie o que eu prometi, porque prometeu e tem que cumprir. Cumprirei com prazer. Mas acima de tudo, fique com aquilo que Deus lhe prometeu. Não duvide no seu coração. Crê somente. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Esse Deus é adorável, amados. Esse Deus é Deus que promete e cumpre. Não se turbe o teu coração. Crê em Deus, que ainda o louvarás. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia esquecido, Deus não se esquece. Aleluia, Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. Aleluia. Extasiado do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Graças a Deus, Senhor. Erga as suas mãos. Senhor, nós queremos nesta hora te agradecer, Pai, pelo banquete espiritual que Tu nos concedeste. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Tua filha, Pai, que foi um instrumento Teu, Senhor, para nos fazer crescer e subir mais um degrau na Tua graça e no Teu conhecimento. Obrigado, Senhor, porque aqueles que esperam em Ti jamais serão envergonhados, Pai, porque quando Tu começas uma boa obra, só Tu podes terminá-la. E nessa obra, Pai, Tu tens um tempo e um modo que pertencem a Ti. A nós cabe apenas esperar. Senhor, que saiamos daqui nesta tarde com a certeza plena que o tempo é chegado, Pai, porque nós somos mulheres obedientes e tementes a Ti. Senhor, que os Teus anjos guardem, Senhor, aqueles que vão retornar a casa, Pai. E que continuemos aqui, Senhor, no mesmo espírito, Pai, na condição plena, Senhor, do aguardo e da obediência a Ti. Vá em paz. Uma semana abençoada, de paz, de alegria e no aguardo de Deus, porque Deus tem grandes surpresas para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.